Basta sentir, Mariana Rios. Segunda parte, o processo. Sobre o processo. Como eu contei na introdução, apesar de ter muita facilidade em manifestar situações favoráveis durante toda a minha vida, incluindo experiências e pessoas que colaboraram para a minha felicidade, e isso desde a infância, não faz tanto tempo assim desde que descobri como fazia isso. Eu adoro ler e estudar, mas nem sempre tive o tempo que gostaria para tal. Dos 18 aos quase 30 anos, estava completamente focada na minha carreira de atriz e entrei em tantas experiências profissionais quanto pude, exagerando até, para não me poupar de nada. Eu só me concentrava em aprimorar meu conhecimento sobre dramaturgia e música. Eu precisava experimentar e viver aquilo que tinha projetado e já se encontrava manifestado. É compreensível e eu agradeço por cada um dos trabalhos que realizei. Voltamos ao assunto esforço do capítulo anterior. Eu me motivava a dar passos maiores e ter várias atividades ao mesmo tempo sem me agredir. O que me satisfazia, por outro lado, preencheu o tempo que eu poderia usar para aprender mais sobre como tudo acontecia na minha vida. E uma vez que continuava acontecendo, não me importei em entender, mas os outros percebiam e me perguntavam. O questionamento deles me levou a procurar respostas e foi aí que encontrei muito material já escrito, publicado em livros, vídeos e cursos sobre a lei da atração, manifestação consciente, poder do universo e pensamento positivo. É fato que existem vários pontos em comum entre o processo que proponho e o que já existe. Aliás, tudo já existe, não é mesmo? Apenas está organizado de maneiras diferentes e linguagens diversas para cada tempo, povo e circunstância social. Foi por isso que descobri que O Segredo, de Rhonda Byrne, o trabalho mais divulgado sobre o assunto e publicado em 2006, era uma releitura das obras lançadas desde pelo menos a segunda metade do século XIX. Para você ter uma ideia mais exata, o conceito de manifestação de riqueza através do pensamento positivo já aparece no livro What Are the World Seeking, escrito por Ralph Waldo Trine em 1896, ou seja, há mais de um século. E isso não para de ser citado como outro figurino. Pense em todos os modelos de calças jeans que já usou desde que era criança e vai entender exatamente aonde eu quero chegar. Mas todos os modelos ficam bem em você? Para mim, o modelo de lei da atração que garante que pensar obstinadamente em 1 milhão na minha conta bancária tornará isso verdade em 24 horas não cai bem. Não me serve nem entra. Existem poucos tópicos sobre o assunto poder do pensamento que sejam tão distorcidos e mal interpretados quanto a lei da atração. E talvez seja esse o motivo de caírem no descrédito, tanto da ciência quanto da espiritualidade. A lei da atração é uma das leis naturais do universo aplicada ao pensamento. Ela diz, basicamente, que se seus pensamentos criam sua realidade, o que você pensa é o que acaba materializando em sua vida. Ela continua sendo ensinada por muitos estudiosos do assunto, vários dos quais eu realmente admiro e aconselho você a segui-los. Procure-os, ouça-os e tenha certeza de que, a partir de nossa conversa, você será capaz de distinguir o que sua orientação interior, quais são os outros modelos de calça jeans que vestem bem em você. Quero, no entanto, ampliar o entendimento com a minha contribuição em termos de experiência prática, a começar pelo fato de que não acho que a lei da atração se refira apenas aos pensamentos. A definição de lei da atração de que eu mais gosto compreende a ideia de que você coloca energia no mundo e, sendo os pensamentos uma forma de energia, eles representam um tanto da fórmula, mas
não toda ela. Já falamos de vibração, por exemplo, quando nos referimos à gratidão. Vibramos numa determinada frequência e emanamos uma energia que atrai para o seu campo magnético as experiências da mesma faixa. Causa e consequência podem resumir isso. Eu planto tomates e não nascem margaridas. Nascem tomates. Por isso, concordo que a lei da atração é natural do universo. Mas eu não vibro apenas através dos pensamentos, então eles não são as únicas coisas que eu semeio e que determinam o efeito, o resultado. Por que acabamos ficando com essa interpretação? Porque a sociedade ocidental, desde a segunda metade do século XIX, estava muito baseada no pensar e não deixou de ser assim até agora. O que valorizamos? Ideias, muito mais do que sentimentos, sensações, intuições, energias e espiritualidade. O candidato mais intuitivo do mundo será trocado numa entrevista de emprego para um laboratório, por exemplo, por um que pense logicamente. A intuição, o sentimento, as sensações ou os valores morais acabam ficando em segundo plano, principalmente nessa era tecnológica. A mente ainda é mais importante do que o coração na escola, no mercado de trabalho e na ciência, mas já estamos vendo algumas mudanças nisso, apesar do modo lento. Assim, pensamento pode ser uma forma de comunicação com o universo, contudo, existem outras que não dependem da mente. São essas que me interessam, e a mente é só a porta de entrada para a manifestação. Nos ajudam a separar os desejos, usam sua capacidade de focar e memorizar, escolhendo as palavras certas para determinar o objetivo e fim. Um eletroencefalograma prova que a energia gerada pelo cérebro é poderosa e move uma máquina, gera um gráfico e mede a eletricidade. Se nosso cérebro emite impulsos eletromagnéticos, vamos supor de que esses impulsos sejam os construtores de realidade, os tijolos da situação que queremos viver. Pensamentos são gerados pelo cérebro. O cérebro produz impulsos. Impulsos constroem a realidade externa. Que fábrica fantástica! Mas você me permitiria apresentar uma verdadeira usina nuclear de impulsos eletromagnéticos? Nosso coração é, eletricamente, 60 vezes mais forte do que o cérebro, gerando um campo eletromagnético 100 vezes maior. Todas essas informações são para explicar a você que eu, quando me dediquei a achar um método para compartilhar com os meus amigos sobre como as manifestações aconteciam em minha vida, não achei as respostas na lei da atração nem no segredo. Nada do que pesquisei incluía a ação que eu realizava, que não passava pela mente, e sim pelo correspondente energético do coração. Se apenas pensamentos construíssem a realidade externa, qualquer bancário seria bilionário. Afinal, ele pensa pelo menos 8 horas por dia em dinheiro. Ou aquela garota que está em constante dieta cortando calorias não teria problemas de peso. Não se trata de pensar, nem de pensar certo, em abundância ou escassez. Não pode ser só isso, e não é. A emissão das duas vibrações resultando em frequência constrói a realidade externa. E usando os bilhões que o bancário não tem, aqui está uma pergunta de $1 bilhão. Se minha mente e meu coração contribuem para o meu campo eletromagnético, e se o coração é mais forte que a mente eletromagneticamente, eu deveria confiar mais no meu coração ou na minha mente? Quando estamos fixos na ideia de que apenas o pensamento constrói a realidade, nós esquecemos de que existe uma usina paralela, mais potente em funcionamento constante. Talvez por isso exista mais fracasso do que sucesso no uso da lei da atração.
Tanto os processos quanto os objetivos da mente e do coração são muito diferentes. Na prática, funciona assim com a lei da atração voltada apenas para o pensamento. 1. Me fixo na ideia de alcançar um objetivo através da força do pensamento. A mente fixa a ideia. 2. Escrevo detalhadamente como tudo deve acontecer. A mente lista, escolhe, determina. 3. Visualizo o resultado. A mente cria as imagens. 4. Fico no agora. Meu desejo se realiza neste momento. A mente fica um pouco perdida aqui porque prefere falar em termos de passado ou futuro, mas colabora. Afinal, ela já está guiando e dirigindo todo o processo. 5. Repito 1000 vezes as palavras: eu realizo, eu tenho o que quero, eu vivo o meu sonho. A mente aciona a memorização, a linguagem e a repetição. 6. Agradeço. A mente escolhe como fazer isso, mas faz. 7. Respiro e enxago, como dizem as instruções dos tratamentos de cabelo. A mente adora instruções e repetições, então termina-se o procedimento com chave de ouro para ela. Mas a usina paralela e o coração? Cadê a permissão e a inclusão dele no processo? Como isso pode dar certo todas as vezes? Já adianto que não dará. Não todas as vezes, não mecanicamente, não como uma fórmula e nunca, em hipótese alguma, sem incluir o coração. Até você entender isso de uma perspectiva completa, não apenas de uma perspectiva mental, você nunca será capaz de tirar o máximo proveito da lei da atração. As bagagens que a mente e o coração carregam são extremamente diferentes. Podemos dizer que dentro da mente ficam os desejos do ego e do coração, os sonhos. Por isso, por mais louco que possa parecer a você, antes de conhecer o processo que proponho, afirmo com 100% de certeza que é mais fácil que o improvável aconteça, um sonho muito difícil, do que um desejo do ego simples. Outro fator importante é o controle do tempo. Sob o domínio da mente, é impossível manter-se no presente. Por isso, a meditação. Por isso, a necessidade de silenciar o papo mental e deixar o importante ser realizado pelo coração, que nem se lembra do passado, nem antecipa o futuro. Se você está num processo apenas mental de manifestação, sua mente tenderá a colocá-lo à prova constantemente, fazendo aquela pergunta: por que ainda não aconteceu? Quando vai acontecer? Recorrendo à ferramenta do futuro sendo projetado. E você volta ao passo 4 do processo e responde para ela com muita calma: meu desejo se realiza neste momento. Mas deixa de ser boba, pessoa. Cadê o que você está realizando? Não tem nada ainda aqui. Você já pensou, já tentou de tudo várias vezes, nunca funciona. Ela retruca usando a ferramenta do passado. Já o coração não considera o tempo. É uma máquina de agora. Dependendo da fotografia que vemos, podem ter se passado 20 anos, sentimos aquele cheiro daquele momento. Enquanto a mente apaga o agora e nos joga para o passado ou para o futuro, o coração puxa o passado e o futuro para o presente. E essa é só uma das dificuldades de um processo apenas mental. E penso que a mais importante é relacionada às sabedorias da mente e do coração, que são muito distintas. O coração lida muito bem com as coisas não compreendidas por nós no modo racional, fato impossível para a mente. Quando eu era adolescente e percorria para cima e para baixo as ruas de Araxá, tinha em meu corpo quase que um item de uniforme, um par de sandálias tipo rasteirinha. Mas era justamente em Araxá que ficava a fábrica de sandálias que distribuía esse modelo para o Brasil todo. Logo no começo da febre pelas rasteirinhas, o que fazia com que aparecesse nos pés das atrizes, cantoras e modelos, na televisão e nas revistas. Eu era louca pelas sandálias e claro
que desviava do caminho para casa e pegava a rua mais comprida para passar na frente da loja e olhar as vitrines sempre que podia. E eu podia sempre. Quando tinha um show numa cidade diferente, eu tentava convencer minha tia a me emprestar as sandálias dela, o que aconteceu uma única vez. Nessa ocasião, acabei perdendo um dos pés no meio do caminho e tive de usar o dinheiro de muitos cachês seguintes para ressarcir o prejuízo. Ao olhar a vitrine todas as vezes, meu coração disparava, porque eu me imaginava combinando as roupas e sandálias e estava tão radiante dentro da minha cabeça que nem sabia qual usar. Eu dizia para mim mesma, abre aspas, não existe sandália mais linda. Meu sonho é ter todos os pares, fecha aspas. O tempo passou. Eu fui para o Rio de Janeiro levando o quê? Mais uma rasteirinha que se desfez de tanto que eu usei. Nem o sapateiro dava mais jeito e foi ele que me disse: Mariana, você vai ter que jogar fora. Ela morreu. Se conforme. Parecia que eu estava me separando de uma pessoa. Aquelas sandálias faziam parte de mim e naquele momento eu não podia substituí-las comprando outras. Eu não podia quase nada, na verdade. Me lembro das tantas festas que nosso grupo de alunos de teatro fazia e cuja colaboração era R$ 10 para ajudar nas comidas e nas bebidas. Eu era aquela pessoa que não ia. Se eu usasse o dinheiro para mais uma condução, por qualquer motivo, como ir visitar um amigo ou dar um passeio que fosse, tinha que passar em ficar sem almoço ou ir a pé ao próximo compromisso. Mais um par de rasteirinhas? Nem pensar. Abre aspas. Deixa aí então. Agradeço até aqui. Fecha aspas. Foi o que eu disse para o meu coração. Frase que sempre repeti em muitos momentos difíceis. E não me ache boba, eu amava aquelas sandálias, de verdade. Anos depois, eu estava no elenco de Malhação. A modelo das revistas era eu. Todo mundo em Araxá me conhecia e sabia que eu estava numa produção nacional. E é claro que os donos da fábrica também. Fui convidada a representar a marca em uma mega campanha publicitária e ganhei a coleção inteira de rasteirinhas e dos outros modelos de sapatos deles. Todos os pares da coleção daquele ano, de todas as cores. Ligando a história a esse capítulo que inicia o entendimento do processo que uso, posso dizer que a minha mente nunca compreendeu o motivo de querer tanto uma coisa. No caso, as rasteirinhas. E não ter naquela hora. Por outro lado, não era um desejo do ego, era um sonho. Sonhos são itens do coração, criados e nutridos por ele. Qual a diferença? A gente deseja 1000 coisas e as troca por outras facilmente. Desejo uma pizza, mas pode ser uma coxinha ou, quem sabe, uma salada. Desejo normalmente fica na frente de uma das necessidades, porque, no fundo, nem quero salada, coxinha ou pizza. Quero que minha fome passe. Um sonho é algo que não vai embora facilmente e, sobretudo, não é substituível. Se você sonha ir para a Disney, não adianta eu te dar uma passagem para Milão. E se você for para Milão com a passagem que eu te dei, voltará de lá pensando, foi muito bom, obrigada, e a minha próxima viagem, se Deus quiser, será para a Disney. Não é errado ter desejos e focar a realização neles. Meu único pedido é que você verifique se eles estão de acordo com o seu coração. Se você os analisou com atenção e profundidade e sabe que eles não são a pizza encobrindo a fome. Você quer a pizza mesmo? Nem está com fome, aí tudo certo. Você quer a pizza, embora isso inclua sair de sua dieta, ou apesar de ninguém querer dividir com você. Até se você tiver que ir a pé para o trabalho para não pagar a condução toda no dia seguinte, porque usou o dinheiro na pizza. Nesse momento, meu sonho é que você me deixe contar sobre o processo
que me auxilia na manifestação das situações que me enchem de felicidade. E é com o coração batendo forte que entraremos juntos no próximo capítulo para o começo da realização dos seus sonhos, se isso for o pedido do seu coração. Podemos ir? Guarde essa ideia para o processo. Nosso coração e nossa mente são usinas produtoras de energia que transformam nossa vida para o melhor. O coração é a mais poderosa delas e os nossos sonhos e desejos devem sempre ser avaliados por ele antes que nos empenhemos em realizá-los. Para refletir, você já usou alguma técnica de manifestação de objetivos? Como ela funciona para você? Como costuma escutar o seu coração? Está claro para você que sonho e desejo são coisas diferentes? Para aplicar, essa é uma lista inicial que você fará antes de conhecer o processo no próximo capítulo. Guarde-a, porque depois da leitura das páginas seguintes, você voltará a ela para modificá-la, aumentá-la ou diminuí-la. 1. Liste seus sonhos por ordem de urgência. O que você gostaria que acontecesse primeiro? 2. Liste seus desejos por ordem de urgência. O que você gostaria que acontecesse primeiro? Para continuar acompanhando a leitura, já se inscreve no canal e ativa as notificações, que assim que o próximo capítulo for postado, você vai receber um aviso, além de nos ajudar muito a continuar esse trabalho.